Olá, boa tarde. É com muita alegria que a gente está dando início ao ciclo do Seminário Permanente Cidades e Impérios, Dinâmicas Locais, Fluxos Globais, o ciclo referente a 2020 e 2021. Queria agradecer a todos, né, que desde já estão nos assistindo, agradecer aos nossos estagiários de iniciação científica, Iago Rangel, Fernanda Figueiredo, Alexandre Azevedo, Felipe Matias e José Marcos. São eles que são responsáveis por nos colocar ao vivo aqui, né? O projeto, né, o seminário permanente é fruto de uma parceria do Grupo de Pesquisa Justiça e Impérios Ibéricos do Antigo Regime, credenciado pelo CNPq e registrado na Universidade Federal Fluminense, do Grupo de Investigação História Moderna e Contemporânea, do CIES e SCITE, e Cidades, Ambientes e Desenvolvimento Regional, Mudanças Globais, Respostas Locais, SIX Nova Universidade do Minho. O projeto é coordenado por mim, pela investigadora Sarita Mota e pelo investigador Rodrigo Domingues. E contamos com uma série de parcerias, né, de universidades e investigadores e pesquisadores brasileiros e europeus, para que fosse viabilizado essa rede de pesquisa. O seminário permanente já completando 2 anos, tivemos muitos convidados ao longo desses 2 anos, convidados, o nosso principal objetivo é trazer a público, divulgar pesquisas recentes que tenham relação com o estudo da história global, das dinâmicas regionais, e ao longo desses 2 anos nós tivemos grandes pesquisas apresentadas no nosso ciclo. E nós começamos o nosso ciclo, né, 2020-2021, em grande estilo. Hoje temos a conferência do professor Nuno Camarinhas. Nuno Camarinhas é investigador da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em pós-doutoramento. Ele é autor de uma série de trabalhos de pesquisa que são importantes na área do estudo da justiça, da administração política e do direito do antigo regime ibérico. Mas eu queria chamar a atenção para o livro, né, do professor Nuno Camarinhas, que intitula-se Juízes e Administração da Justiça no Antigo Regime, Portugal e Império Colonial, séculos 17 e 18. A obra de Nuno Camarinhas tem sido de grande importância para os pesquisadores que se interessam pela dinâmica da administração da justiça, tanto em Portugal quanto no Império Português, né? Não só na América Portuguesa. Então, agora eu queria convidar para juntar-se a nós o professor Nuno Camarinhas. Boa tarde, Nuno, seja bem-vindo. É um prazer para nós, do Cidades Imperiais, recebê-lo como pesquisador, como investigador, como palestrante da abertura do nosso ciclo, 2020-2021. É um prazer estar aqui. Queria agradecer muito, e assim, antes de passar a palavra para o professor Nuno, eu queria dar boa tarde a todos, a Nara já está com a gente, avisar que o professor vai falar durante, né, seu tempo de conferência. Ao final, vamos recolher as perguntas que vão sendo feitas no chat para iniciar os debates, tá? Então, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma questão, já deixa no chat que a gente vai registrando, e ao final da conferência começamos o debate. Nuno, a palavra é sua, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Eu queria começar por fazer um agradecimento pelo convite à Cláudia, à Sarita e ao Rodrigo. Eu tenho acompanhado os trabalhos do seminário sempre um pouco à distância, por circunstâncias da vida, mas sempre com alguma inveja de não poder participar. E pronto, se há alguma coisa que podemos agradecer à pandemia é esta possibilidade de falarmos também assim à distância, por videoconferência, que acaba por abrir mais os diálogos e possibilitar a participação de colegas que nem sempre estão no sítio onde decorre o seminário. Eu vou fazer assim, vou partilhar aqui
um PowerPoint para onde vou mostrando algumas coisas que são mais ilustrativas e outras que são mais explicativas, enquanto vou fazendo aqui a minha exposição. O convite, quando eu recebi o convite, fiquei um pouco nervoso com a ideia do que é que eu poderia trazer para um seminário como este, com o nome Cidades e Impérios. Pus-me a pensar e, desde logo, achei que poderia ser um desafio para trazer um questionamento novo ao tipo de investigação que eu tenho feito, e a primeira ideia que veio à minha cabeça, e acabou por ser talvez a que eu concretizei, foi a necessidade de trazer a cidade de Goa para o debate. Isto porque normalmente eu tenho tido muitos colegas brasileiros como interlocutores, tenho dirigido as minhas atenções para o aparelho judicial no Brasil, mas fico sempre com a ideia de que o outro lado do Império Português, do Estado Português da Índia, acaba por ficar um pouco esquecido. E então foi um pouco pensar como é que eu podia integrar a cidade de Goa. Então surgiu esta ideia de fazer uma exposição sobre os três polos que, que coordenaram, de certa forma, a construção deste sistema judicial pluricontinental, que, pelo meu trabalho, eu tenho reforçado um pouco esta ideia desta dimensão pluricontinental da administração portuguesa, nomeadamente na sua vertente da justiça. O mote das cidades imperiais pareceu-me logo importante e fez-me lembrar uma história que o professor Espanha contava de quando ele foi professor visitante em Yale, e que, pronto, nas universidades americanas há aquela fase que eles chamam de class shopping, em que os alunos andam a saltar de seminário em seminário, à procura de quais é que vão escolher, e então os professores têm aquela tendência para fazer assim uns nomes catchy, e então o Espanha falava de um seminário que se chamava Golden Cities of Southern Europe, e eu fiquei um pouco com medo que a minha conferência pudesse ter este lado assim quase que de prospecto de cruzeiro, não é? Lisboa, Goa e Bahia. Então decidi pôr este subtítulo para dar assim um ar menos de agência de turismo, não é? Cidades imperiais na construção de um sistema judicial pluricontinental. E então, com isto, eu pensei que podia explorar um pouco mais o tipo de informação de que eu disponho. Informação, sobretudo, de natureza institucional, e também informação biográfica dos juízes, por causa de toda a investigação que eu fiz, nomeadamente durante a tese de doutoramento, e que depois prosseguiu nos projetos seguintes. E, portanto, tentei, ou melhor, nesta exposição vou tentar trazer ou fazer apelo a este tipo de dados, e, por outro lado, queria acrescentar algo mais, e então pensei que a melhor forma seria ter um olhar mais detalhado para a legislação, que normalmente é uma coisa que eu critico, né? Acho que não, porque a legislação são intenções, né? E às vezes não podemos ficar pelo estudo da legislação quando queremos entender as realidades cotidianas, mas na realidade, como eu me vou centrar na parte da criação dos lugares, realmente nada melhor do que as intenções, porque são reveladoras dos objetivos da administração. E, portanto, vou centrar-me muito em textos que são extremamente ricos para esta análise, que são os regimentos, normalmente, ou sobretudo os regimentos dos ouvidores gerais, mas também os regimentos dos tribunais de relação, e um outro bastante interessante para o caso de Goa, que é o regimento do Tribunal de Alçada, que, como depois já vou referir, foi assim uma jurisdição extraordinária que foi criada em meados do século XVI para auscultar um pouco o que é que se passava na administração da justiça no Estado português da Índia. Queria começar um pouco por
questionar, ou pelo menos por algumas, explicar o que é que eu entendo aqui por cidades imperiais. Eu fui ver e o que, que conceitos é que existiam de cidades imperiais. Na realidade, o conceito de cidade imperial na literatura está muito associado aos centros dos impérios do século XIX, não é? Aquelas cidades normalmente capitais dos impérios, que eram centros de poder e que, portanto, na sua própria materialidade, no seu edificado, queriam fazer transparecer esse poderio. Portanto, não é bem este o conceito que eu vou utilizar. Vou usar as cidades imperiais aqui como centros administrativos de um império, se quisermos chamar assim. Portanto, é um conceito mais lato sensu. E aqui eu acho interessante apelarmos ao contributo de colegas que não são bem, normalmente não são os nossos interlocutores privilegiados, mas que deveríamos ouvir mais vezes, que são historiadores da história da cidade, que, onde eu fui colher informação importante para compreender um pouco com o que é que eu estava aqui a lidar. Portanto, aqui eu acho interessante as propostas de alguns historiadores da história da cidade que questionam um pouco esta ideia das cidades criadas nos impérios. Desde logo porque elas implicam uma transposição de modelos urbanos, mas também modelos organizativos, modelos de governação, práticas de direito, etc. No caso que eu vou estudar, quer dizer, temos duas diferenças diametralmente opostas, porque Goa é uma cidade que é conquistada, e enquanto que Bahia é uma cidade que é grosso modo construída de raiz. Portanto, em termos de transposição de modelos urbanos, há aqui que introduzir algumas matizes. Mas também o que eu acho interessante neste conceito, ou neste questionamento que estes historiadores propõem, é também a questão da adaptação a contextos territorialmente diferentes. Não se constrói, não se faz cidade no ultramar da mesma maneira que se faz no reino, e muitas vezes há aqui diálogos que são introduzidos, não só entre a tradição da metrópole e as novas necessidades dos locais onde estas cidades são criadas, mas também às vezes até com as próprias populações pré-existentes, que ensinam formas de construção, formas de adaptação até ao terreno. Outra questão importante nas cidades imperiais é a diversidade de populações que coexistem nos seus territórios. Coexistir é uma forma assim bastante suave de pôr a coisa, mas normalmente esta coexistência pode ter graus muito diversos que vão podem passar pela coexistência, quando ela existiu, uma tolerância, até ao confronto, à dominação e por último, à exclusão. E, portanto, este é outro tipo de dinâmica que vai estar subjacente ao que eu vou expor. Uma ideia que também subjaz e que explica um pouco também a facilidade em escolher cidades imperiais, no caso português, é se compararmos a experiência portuguesa com outras experiências próximas. Se pensarmos no caso espanhol, por exemplo, a diferença é abissal, porque na realidade os espanhóis, como também nos explicam os historiadores da história da cidade, usaram a cidade quase como uma espinha dorsal do seu processo de conquista e de colonização, enquanto que no caso português a construção de cidades é quase que uma exceção. De facto, não é difícil escolher Goa e Bahia, porque se pensarmos bem, no século XVI não vamos encontrar assim muito mais cidades em todo o Império Português, né? O Império Português baseava-se muito mais em postos, feitorias, postos sempre muito ligados à navegação.
Portanto, o que eu vou tentar explicar ou expor nesta conferência é a importância que estes três polos, mas na realidade vamos centrar mais em dois polos, Goa e Bahia, tiveram na construção de um aparelho que, como aprendemos com tudo o que historiadores como António Espanha, José Subtil, nos ensinaram que a administração da justiça, o direito, é uma forma, no antigo regime, é a forma por excelência de governar, daí também, no meu entender, o interesse de avaliarmos estas questões. Eu, então, ia começar por fazer, assim, uma breve exposição sobre o que era o aparelho judicial português e como é que ele se foi alargando. Não vou fazer uma história, mas vou explicar um bocadinho as grandes tendências que importam para o que eu vou depois abordar na exposição. Esta imagem que eu estou aqui a partilhar é um exercício que não é é um acumulado de informação. No fundo, se pensarmos todos os sítios para onde a coroa portuguesa criou jurisdições letradas, portanto, exercidas por juízes que tiraram curso de Direito em Coimbra, ao longo de todo o antigo regime. Portanto, eu pus aqui a cronologia, 1485, 1820, seria mais ou menos este o mapa. E, portanto, temos uma ideia, mas isto, claro, não foi feito de uma vez por todas, mas sim foi sendo construído ao longo deste período que eu referi e claro, vai ter uma cronologia, vai ter ritmos diferentes de construção. É por isso claramente um aparelho em evolução. É um aparelho que tem desde logo um motivo de interesse, que é um aparelho de matriz europeia, que é desenvolvido no Reino, em Portugal, e que depois vai ser transposto inicialmente para os arquipélagos atlânticos, portanto aqui para Madeira e Açores, e depois vai expandir-se para o Estado português da Índia, portanto, com sede em Goa, e seguidamente para a costa ocidental africana e para a América Portuguesa, portanto, para o Brasil. Inicialmente, este aparelho judicial tem um caráter quase que precário, ou seja, é feito ad hoc. Estou a falar ainda na Baixa Idade Média, em que, no fundo, o padrão que existe é mais o padrão da fiscalização, das visitações, das correições, em que, no fundo, a coroa envia juízes com alçadas especiais para averiguar de como é que a justiça estava a ser aplicada nos seus territórios, mas normalmente uma justiça que era mais o que nós chamamos de infraletrada, ou seja, aplicada por juízes que não eram propriamente os juízes formados na universidade, mas os juízes ordinários eleitos nos conselhos. A Baixa Idade Média vai conhecer uma crescente tendência para fixar alguns destes juízes em vários territórios mais importantes no Reino, portanto, em Portugal continental. Portanto, em Portugal continental vamos começar a verificar uma nomeação constante e regular de juízes para determinados lugares, enquanto que nas extensões ultramarinas vamos ver ainda aquela nomeação um pouco de visitação. O exemplo máximo desses primeiros passos é então a figura dos ouvidores gerais, que eu vou depois referir mais detalhadamente, mas no fundo foi criado um ouvidor geral para Goa e outro para a Bahia. E, portanto, esse ouvidor geral tinha uma jurisdição alargada que não se circunscrevia à cidade onde estava sediado, mas a todos os territórios dela dependentes. Quando avançamos no tempo, para meados do século XVII, encontramos uma realidade bastante mais complexa. Vamos assistindo à criação de estruturas de administração da justiça a nível local e de comarca, à semelhança do que era a prática do Reino. E aí já vão estar enquadradas pelos tribunais de relação. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que ao longo do século XVII e, sobretudo, do século XVIII, vão sendo criados
que no fundo neste mapa corresponde a estes pontinhos mais pequenos que estão aqui, desculpa, aqui mais pequenos que quer na América Portuguesa, quer no Estado português da Índia, em África, que são no fundo correspondentes aos juízes de fora e aos ouvidores. Não ouvidores gerais, mas os ouvidores de capitania ou de comarca. No final do Antigo Regime, a rede de lugares jurisdicionais portugueses apresentava algumas diferenças. O Estado português da Índia vai comprimir-se, ou seja, aqui, o que vemos aqui é a extensão máxima, mas pontos como Ormuz, Malaca, Maluco, vão ser extintos e, portanto, o Estado português da Índia vai se concentrar sobretudo à volta de Goa, enquanto que vamos verificar o fenómeno oposto, que é a explosão de lugares no Brasil. Pronto, isto assim, basicamente, é o meu plano global do que é que foi a evolução deste aparelho. Agora vou-me centrar na ascensão destes polos que são o centro da nossa conferência de hoje, neste caso Lisboa, Bahia e Goa. Então, o que eu proponho é ir com esta tabela, vamos fazendo aqui um pouco a evolução. Antes de 1540, o que é que nós temos? Basicamente, no reino, aqui, o reino nesta primeira fase refirma a Lisboa, temos duas grandes instituições, a Casa da Suplicação e a Casa do Cível, que eram assim os órgãos máximos de administração da justiça, que funcionavam na proximidade do rei, enquanto que no Estado da Índia temos já a figura do ouvidor-geral, e na América Portuguesa, portanto, antes de 1540, ainda temos a administração da justiça muito entregue às capitanias e, portanto, aos capitães donatários das capitanias. Não existe ainda, neste período, um aparelho judicial que partilhe agentes como aquele que nós vamos conhecer posteriormente. Meados do século XVI, começamos a ver alguma diferença. O que nós vamos verificar é que Lisboa mantém a configuração tardo-medieval, mas o que vamos começar a notar é, por um lado, Goa vai ter uma evolução mantendo o ouvidor-geral, a figura do ouvidor-geral. Goa vai receber juízes desembargadores, e esta seta azul é isso que indica, que vão ter como referente no reino a Casa da Suplicação. Ou seja, no fundo, há uma transposição de ideias de administração da justiça da Casa da Suplicação para Goa. No caso do Brasil, temos a chegada, neste período, do primeiro ouvidor-geral e, no fundo, este período no Brasil remete um pouco para o que se passava em Goa no período anterior. Avançamos um pouco para este anos-chave, 1587-1588, que vão corresponder à reforma legislativa introduzida durante o período da União Dinástica. Na realidade, o que acontecia era que existia já desde o reinado de Dom João III, talvez até antes, muitos pedidos para que se atualizasse, se reformasse a forma como a justiça era administrada, de forma a torná-la mais próxima das pessoas, nomeadamente esta questão, no caso do reino, a questão da distância para Lisboa e como era complicado dirigirem-se a Lisboa para resolver as questões ao seu nível mais alto. Então, o que nós vamos verificar neste período da reforma filipina é, então, a criação de um tribunal novo, a relação do Porto, que no fundo é uma espécie de substituição da Casa do Cível. No fundo, extingue-se a Casa do Cível e cria-se um tribunal novo no Porto, com jurisdição sobre as comarcas do norte do reino e, ao mesmo tempo, estabelece também a necessidade de criar, e cria-se e dá-se regimento
para que sejam criados tribunais da mesma natureza, tribunais de relação, portanto, tribunais de segunda instância, quer no Estado português da Índia, em Goa, e aqui, eu pus aqui a relação da Bia com este fundo um pouco diferente, porque na realidade, enquanto que a relação de Goa vai de facto ser criada, a relação da Bahia, como penso que saberão, que pelo menos as pessoas que trabalham mais sobre estas matérias sabem da dificuldade que foi criar a relação da Bahia, portanto, na realidade estaria só no papel, e chegou-se a enviar uma nau com um governador e 10 desembargadores para fundar a relação da Bahia, mas ventos adversos no Atlântico desviaram o barco do seu destino, foram todos parar às Caraíbas e acabaram por não conseguir chegar depois ao Brasil, portanto regressaram ao reino e a criação da Bahia acabou por não ser realizada. Mas o que acontece é que o que vemos é que o referente aqui continua a ser o mesmo, ou seja, quer a relação de Goa, quer a relação da Bahia, são caracterizadas nos seus regimentos como emulando um pouco o que se passava na casa da suplicação. Faltou aqui também, já agora, referir outro ponto fundamental deste período de reforma filipina, que é também a publicação das ordenações filipinas, que no fundo o que fazem é atualizar o acumulado jurídico que existia, portanto atualizam as ordenações anteriores, acrescentando-lhe toda a legislação extravagante que tinha sido produzida entretanto, e portanto é interessante ver como tudo isto coincide e no fundo vai ser este ordenamento jurídico que está plasmado nas ordenações filipinas que vai ser transposto para estes novos territórios. O que também é interessante do ponto de vista da administração da justiça é como este período vai marcar uma grande diferença em relação ao que era a prática anterior, nomeadamente na relação destas instituições com as populações autóctones dos territórios, nomeadamente e sobretudo na questão em Goa. Porque se nós observarmos os regimentos dos ouvidores gerais, que foram vários regimentos, no fundo, normalmente quase que cada novo ouvidor geral do Estado da Índia levava consigo um regimento que fazia algum tipo de ajuste, atualização dos anteriores. Quer se pensarmos no tal tribunal que eu referi há pouco, o Tribunal da Alçada, que no fundo é quase como uma preparação para esta reforma, no fundo é uma jurisdição extraordinária que é enviada a diversas partes do reino, mas também do Estado da Índia, para perceber o que é que estava mal, que abusos, que erros é que eram feitos. Quer num caso, quer no outro, é bastante interessante que temos muitos postulados que referem o que eles chamavam agente da terra. Ou seja, há muita legislação que explica como é que a gente da terra, outras vezes chamam-lhes os gentios, os infiéis, os mouros, como é que eles podiam interagir com esta justiça do rei. Isto era uma prática neste período 1540, 1570, grosso modo, talvez um pouco mais tarde, com o Tribunal da Alçada. O que se vai passar agora, neste período posterior a 1587-88, é o desaparecimento praticamente total das populações da gente da terra, como a legislação lhe chamava. No caso do regimento de Goa, as únicas referências que nós encontramos nem sequer é na parte sobre a relação de Goa, mas nos títulos finais do regimento que referem os ouvidores das fortalezas do Estado da Índia, onde aí há pequenas referências, mas muito pontuais, e elas são até sobretudo no caso de Macau, onde havia de facto uma preocupação grande em respeitar as jurisdições do mandarim, por exemplo. E claro, aqui vem logo à ideia
o desequilíbrio de poderes que nós podíamos presenciar em Macau, por comparação com os dos outros pontos do Império Português. 1588-1609. Eu pus aqui mais para marcar o facto de como a relação da Bahia não vingou, ou seja, houve aquele acidente com o navio. O que vai acontecer neste período, até 1609, é que a Bahia regressa ao regime do aviador-geral, enquanto que os outros dois polos mantêm esta nova fórmula criada no reinado de Dom Filipe. Finalmente, a relação da Bahia vai ser criada, sim, em 1609, e eu aqui pus a seta 20 de Go, porque de facto é certo que o referente é a Casa da Suplicação, mas aqui também podemos dizer que a experiência de um tribunal ultramarino mais importante para ajudar à criação da relação da Bahia será a relação de Go, e portanto há muito esta referência. As outras datas que depois convém ver é que realmente eu pus aqui 1626, porque como sabemos, depois de 1626 a relação da Bahia vai ser abolida, portanto as primeiras décadas de existência da relação da Bahia vão ser bastante tumultuosas, vai ser abolida em 26, vai ser finalmente reinstalada em 1652, e depois, claro, a outra data relevante é 1751, quando é criada a relação do Rio de Janeiro. Já me vou referir a ela na parte que vou dedicar às conclusões. Aqui vou só fazer, então, algumas considerações sobre a questão da circulação. Porque é importante ver como a função judicial portuguesa tem algumas características próprias que vão condicionar toda a atuação e até vão criar esta dimensão de forte circulação dentro do aparelho judicial. O que é que era a grande diferença? A grande diferença, no meu entender, é o facto de que os oficiais de justiça portugueses não podiam ter a posse dos seus ofícios. Ou seja, os ofícios eram concedidos por um tempo pré-determinado, fim do qual o ofício regressava à mão do monarca, que o atribuía a um outro magistrado. Se o serviço desse magistrado, do magistrado cessante, tivesse corrido bem, ele receberia um novo provimento num novo ofício que, pelas lógicas do antigo regime, devia ser de uma categoria e de uma qualidade superior à categoria que ele teria servido antes. Ou seja, havia sempre uma lógica de progressão e de aumento de importância dos cargos servidos. Portanto, isto introduz esta lógica de progressão. E, por outro lado, o facto do serviço ser por tempo limitado também provoca obrigatoriamente esta circulação dos agentes. E eu acho que é isso que vai marcar muito o que se vai passar. O que eu fiz aqui foi uma breve representação para termos um pouco a ideia da circulação. Portanto, aqui estamos já no século XVII, 1620, 1650, ainda há poucos lugares, como vemos. Aqui já temos um salto grande, porque o referente aqui até está ao Rio de Janeiro. Mas a minha ideia não é centrarmos nos pontos, mas mais vermos eu vou evoluindo conforme vou mudando cada slide, e nós vamos vendo como esta circulação vai ganhando um dinamismo e uma complexidade com o passar do tempo. Isto vai nos permitindo também observar alguns padrões de circulação que desde logo, para mim, o que salta mais à vista é quase que esta independência entre os dois lados do Império Português. Portanto, praticamente não existe circulação entre o Estado português da Índia e a América Portuguesa. A circulação é sempre feita em direção à metrópole, de cada um dos lados do Império em relação à metrópole. O que é importante reter em relação a este aparelho é que ele está
muito voltado para servir a população de origem europeia. A função destes juízes não é propriamente lidar com as outras populações. Para as outras populações são criadas outras instâncias de disciplinares e de controle. O trabalho destes juízes que eu aqui descrevo, portanto, os juízes letrados, é julgar todas as questões relacionadas com a população de origem portuguesa. É essa população de origem portuguesa que obedece ao ordenamento jurídico das ordenações filipinas, que vai ser, e esta é também uma marca do caso português, vai ser comum a todos os territórios ultramarinos. No caso espanhol, por exemplo, não é assim. Existe um ordenamento jurídico para a América Hispânica e um ordenamento jurídico para a Espanha peninsular. No caso português, o ordenamento jurídico é comum porque a identificação é com a origem da população. Portanto, circulação dos agentes à escala pluricontinental, o que acontece é que, dado este caráter de circulação, os juízes vão alternando lugares na metrópole, no ultramar. Não existe propriamente uma especialização no ultramar, ou seja, um juiz do ultramar não vai servir só lugares ultramarinos, vai ter esta alternância e, normalmente, a tendência é para que as suas carreiras terminem no reino onde estavam os lugares mais importantes. Inicialmente, o serviço no ultramar, se recuarmos a este período, o serviço no ultramar era temido, estava, pelo menos, pensado para pessoas que tinham direito de dispensa para acederem à carreira. Normalmente eram pessoas que tinham condições mais desfavorecidas e, portanto, o rei, com o especial favor de os admitir, pedia o contraponto, que era eles oferecerem-se para servir no ultramar, caso fosse necessário. Por vezes havia recusas, nomeadamente o Estado da Índia, ou então Cabo Verde, São Tomé, são regiões do Império que causam alguma resistência dos nomeados para irem lá servir, no início, mas depois, conforme esta situação vai evoluindo, os territórios estão mais colonizados e o serviço no ultramar torna-se bastante atraente por causa do avanço que ele oferece, porque normalmente era premiado depois era recompensado com promoções a lugares mais importantes. Já falei aqui das lógicas de circulação interna, vai-se criando, portanto, as lógicas de circulação interna são várias. Existem as lógicas regionais, que têm a ver muito com a experiência pessoal, ou seja, um juiz já com experiência do ultramar pode ser mais facilmente escolhido para servir lugares no ultramar. Mas também existe esta questão da importância simbólica das regiões. Por exemplo, da relação de Goa só se subia para Lisboa, enquanto que da relação da Bahia tinha que se passar pela relação do Porto antes de chegar à Casa da Suplicação em Lisboa. Portanto, há aqui uma dimensão simbólica que também convém ter em conta. As outras lógicas de circulação têm muito a ver com lógicas de antigo regime, de mercês, até de capital social que cada indivíduo tinha. Filhos, netos de juízes desembargadores tinham sempre caminhos mais facilitados. E vou então entrar na minha parte de conclusões, onde também lanço algumas questões que podem ser interessantes depois para o debate. Portanto, o que eu descrevi foram dois polos ultramarinos que, com Lisboa, estruturam um aparelho judicial português da época moderna, na sua dimensão ultramarina. Com os tribunais de relação, introduz-se um novo modelo de administração da justiça, que substitui o modelo da ouvidoria de características tardo-medievais. Portanto, era esse modelo itinerante, pessoal, na figura de um ouvidor geral, ad hoc, e ao mesmo tempo também muito plástico, porque no fundo dependia muito até da própria circulação deste oficial. Por outro lado, este novo modelo é um modelo de decisão colegial, ou seja, é um modelo que já implica um coletivo de juízes, que juízes que são especializados
e estes tribunais, centrados em Goa e na Bahia, seguindo a imagem dos de Lisboa, definem diferentes áreas de intervenção, que são as áreas típicas do antigo regime. Além das questões de crime e cível, há também os feitos da coroa, as questões das provedorias dos defuntos e dos órfãos, tudo o que tem a ver com a fazenda, com o fisco. Estas são, assim, grosso modo, as grandes áreas de intervenção destes tribunais. E estes tribunais, por sua vez, estão inseridos numa estrutura que é hierarquizada de recurso. Ou seja, eles recebem os recursos das jurisdições inferiores e deles, por vezes, nem sempre, pode-se recorrer para instâncias superiores na metrópole, neste caso na Casa da Suplicação ou no desembarque do passe. Neste novo modelo, estas instituições são já fixas territorialmente e têm este caráter de terem uma fronteira, ou seja, têm uma delimitação territorial onde essa jurisdição é exercida. Na minha, não é uma opinião, acho que é mesmo os factos mostram, é interessante notar como estes tribunais antecipam a complexificação do aparelho. Seria de pensar que, como no caso português, em que, por exemplo, a relação do Porto é criada sobre uma matriz densa das jurisdições inferiores pré-existente. No caso do ultramar, o que vai acontecer é o contrário, ou seja, estas relações são criadas primeiro e só depois, quase com um processo de capilaridade, é que se vão criando instâncias inferiores e que vão, no caso da América Portuguesa, vão ter praticamente uma explosão ao longo do século XVIII no seu número. A partir do momento em que há esta fixação, assistimos ao crescimento destas instâncias inferiores, como eu estava a dizer. A relação do Rio de Janeiro, o fenómeno é diferente, né, como eu já referi, é mais parecido com a do Porto. Este aparelho vai crescer de uma forma também ela orgânica em torno destes polos e neste crescimento vão participar dinâmicas muito diferentes, muitas delas atuando em conjunção. Dinâmicas demográficas, mas também dinâmicas económicas, ou seja, o aparelho vai ser criado na sua dimensão inferior, nos territórios, nas localidades que são mais dinâmicas economicamente. Mas também há importância política e simbólica. Muitas vezes vemos câmaras a pedirem a criação de lugares letrados, dada a sua importância política, e, portanto, vemos como muitas vezes esta criação de lugares letrados também tem um certo simbolismo, porque a partir do momento em que uma localidade dispõe dessa jurisdição, tem outra importância simbólica. Estes tribunais de relação têm uma dimensão interessante porque são instâncias superiores de recurso, mas também são, ao mesmo tempo, tribunais da sociedade onde existem. Portanto, é esta dupla dimensão. Mas têm, sobretudo, esta posição hierárquica. E são, ao mesmo tempo, também, do ponto de vista dos agentes, são portas de entrada no nível mais elevado das carreiras dos juízes letrados do antigo regime. Portanto, só a partir do momento em que se entrava numa relação é que se tinha o cargo, o privilégio de desembargador, ou seja, tinham finalmente uma nomeação definitiva, não era aquelas nomeações por triênios. Até ao final do antigo regime vão evoluir de forma individual, vão ter pesos políticos e simbólicos muito diferenciados, como eu já aludi há pouco. O Brasil vai ganhar um peso gigantesco, enquanto que Goa, que se calhar começou como sendo o ponto principal, vai de certa forma definhando e perdendo importância. Mas, curiosamente, mesmo quando foi perdendo importância, nunca perdeu aquela relação especial com Lisboa, ou seja, manteve sempre essa prerrogativa de, acima de Goa, simbolicamente só existiam mesmo os tribunais de Lisboa. E termino aqui, espero ter cumprido aqui o meu tempo e queria agradecer a vossa atenção e estou disponível depois para as perguntas e para o debate. Obrigado. A gente que agradece, Nuno, é sempre um prazer ouvi-lo, né?
Queria dar, antes de a gente começar o nosso ciclo de perguntas, dar boa tarde ao pessoal que já está se manifestando aqui. Agradecer a todos, né, que estão nos assistindo e pedir para o pessoal, né, que quiser interagir, botar um comentário aqui, mandar pergunta. Eu já dei boa tarde à Nara, Nathalie, boa tarde ao Nuno, boa noite aí, Nuno. Já não é mais boa tarde, porque nós estamos no Brasil e o Nuno não. Vanderlei, saudações ao grande Nuno Camarinhas. Joaquim Fagundes, dando boa tarde. Sandra Lavinha também está com a gente, Jorge Aurélio. O Rodrigo Domingues, dizendo que chegou, já está online. Temos uma. Enfim, eu vou fazer um breve comentário, uma pergunta. E aí, enquanto isso, a gente vai esperando, né, as perguntas aparecerem, os comentários. Assim, as pesquisas, né, quem se interessa para as pesquisas sobre a administração da justiça, como eu disse no início, eu acho que as suas contribuições são fundamentais para nós, pesquisadores da justiça. E eu queria, assim, saber, em trabalho recente, você falou sobre essa burocracia, essa rede, né, de burocracia que vai marcar com peculiaridade a administração da justiça no Império Português. Isso a gente consegue visualizar quando a gente vai estudar esses conflitos de jurisdição, a demarcação dos territórios de poder e a dificuldade que essas instâncias tinham em se comunicar, né? E eu queria saber, assim, qual a tua percepção no período do liberalismo, né? Nessa transição do 18 para o 19, tanto no Brasil quanto em Portugal. Você acha que essa burocracia ela vai demarcar esse novo não, né? Esse processo de reforma aí das primeiras décadas do século XIX, tanto no Brasil quanto em Portugal, você acha que ainda essa herança, né, de antigo regime vai ser fundamental para se demarcar tanto Portugal, né, do liberalismo, quanto o Brasil, lá nas suas primeiras décadas do Império, do Brasil. Enfim, é isso. Queria ouvir um pouco de você. A gente não está te ouvindo. E agora, consegue ouvir? Agora sim. Ok. Obrigado pela pergunta, porque dá-me o ensejo de falar um pouco também sobre as minhas investigações mais recentes, porque tenho estado a avançar na cronologia. Quer dizer, todos nós avançamos na cronologia conforme vamos vivendo, mas eu avancei aqui dentro da minha cronologia de estudo e avancei para o século XIX. Mas tenho esta deficiência que estou mais centrado agora como em 1820 há a separação de destinos entre Portugal e Brasil, e eu até apelo a colegas brasileiros que trabalhem sobre o século XIX, sobre o aparelho judicial brasileiro do século XIX, para dialogarmos, porque tenho o máximo interesse de compreender a evolução desse lado. Do lado português é bastante interessante porque de facto, para já vai ser muito arrastado a reforma. Ou seja, há um ensejo inicial de reforma, mas com todos os movimentos quase contra-revolucionários e toda a questão do Dom Miguel, o que vamos verificar é que aquele ensejo de reformista inicial vai ser posto de parte e vai-se regressar quase que ao antigo regime, né? De tal forma que o desembarque do Paço só vai ser extinto em 1833, portanto, já 12 anos depois da Revolução Liberal. E nesse período que medeia entre a Revolução Liberal e a vitória na Guerra Civil da facção liberal contra os miguelistas, vamos regressar às práticas de antigo regime, às instituições são as mesmas, o eixo de fora, etc. Só a partir depois da reforma de Mouzinho da Silveira e, sobretudo, já 1840, portanto, já quase meados do século, é que vai haver uma reforma grande e vai ser criadas novas instituições. Aí, quer dizer, eu aí tenho que me autocorrigir, já tenho tentado corrigir-me nos textos anteriores, eu atualmente já não chamaria burocracia, não é? Ao período de antigo regime, porque apesar de tudo são conceitos muito diferentes. Eu falaria mais numa proto-burocracia antes, porque no fundo burocracia é o que nós vamos encontrar depois no século XIX, não é? Porque
Desde logo, se nós virmos o que eu mostrei também no antigo regime, é que nem sequer haveria uma carreira garantida, não é? Portanto, um juiz não entrava na carreira das letras e o seu percurso era o que calhasse, né? Era o que ele conseguia. Ou seja, eram sempre aquelas nomeações por 3 anos, mas quando terminava uma, às vezes eles ficavam uns anos fora do serviço. Portanto, havia quase como uma entrada e saída do serviço. No século XIX, a partir do momento em que são criados os juízes de direito, todas essas instituições, a nomeação é definitiva desde o primeiro momento da carreira. E, portanto, existe aí sim uma evolução burocrática típica. Já agora, o outro ponto interessante é que no século XIX vai haver sim essa separação de carreiras entre a carreira ultramarina e a carreira na metrópole, sendo que a ultramarina está abaixo da metrópole, ou seja, no século XIX um juiz podia servir na metrópole e depois podia candidatar-se perdão, podia servir no ultramar e depois candidatava-se ao serviço na metrópole. Não havia esta alternância como no antigo regime e quando se candidatava ao serviço na metrópole, começava por baixo, ou seja, por mais anos que já tivesse do ultramar, ia começar por baixo na metrópole, ou seja, existe claramente uma diferença hierárquica. Pronto, estas são, assim, em linhas gerais, as grandes diferenças a seguir para o liberalismo. Ótimo, Nuno, obrigado. Até mesmo pela percepção, né, dos últimos trabalhos com relação à questão da burocracia, muito interessante. Agora eu vou passar a pergunta vou pegar aqui com os meninos, do Vanderlei. Eu vou ler para você e os meninos vão botar aqui para a gente acompanhar. Por qual razão o Império Português não constituiu um tribunal de relação nas conquistas africanas? Tendo em vista que as experiências da magistratura letrada existiam no século XVI, entre parênteses, juízes de fora. Esse século XVII, ouvidorias como Cabo Verde, 1606, Angola, 1609 e São Tomé, 1610. Obrigado, Vanderlei, pela pergunta e obrigado por estar aí a assistir. É uma boa pergunta. Eu acho que tem a ver um pouco com o que eu comecei por dizer inicialmente. Ou seja, em África, ao longo do Antigo Regime, nunca foi construída ou constituída propriamente nenhuma cidade que tivesse uma dimensão que justificasse um tribunal desta categoria. Desde logo porque um tribunal com a dimensão de um tribunal de relação era muito caro. Aliás, se nós virmos muitas das hesitações da criação do Tribunal de Relação na Bahia tem a ver com questões financeiras de como é que a Bahia conseguia suportar 10 desembargadores. Desembargadores era, desde logo, o cargo mais bem pago da administração judicial portuguesa. E um dos motivos porque ela, tendo sido abortada a viagem inaugural, ela só vai ser criada em 1609, ou seja, quase 20 anos mais tarde, porque nesse período intermédio há essa discussão, como é que nós vamos conseguir pagar os desembargadores. Ora, se pensarmos na África portuguesa do antigo regime, não existe nenhum ponto, não existe sequer dimensão urbana nos vários pontos de administração portuguesa, não é? São postos, são mais entrepostos do que propriamente cidades. O crescimento vai se dar muito mais tarde e, de facto, no século XIX, aí sim já vão ser criados tribunais de relação em Luanda, em Moçambique, pelo menos, inicialmente nesses dois sítios. Mas é uma ótima pergunta. Já agora, só para terminar, portanto, a jurisdição é sempre muito remetida para a Bahia, o que também introduz um laço interessante, porque existe uma relação próxima entre a Bahia e pelo menos a costa ocidental africana. Portanto, havia uma situação um pouco mista, porque tanto remetiam para a Bahia como também remetiam diretamente para a Casa da Suplicação. A situação vai se alterando ao longo do antigo regime, mas é interessante portanto, remetia-se para a Bahia. Antes de a gente partir para a próxima pergunta, nós temos felicitações do Francis Figueroa Lozano, lá de Lima.
nos cumprimentando. Um abraço, Francis. Obrigado. Um abraço também. Próxima pergunta é do Rodrigo Domingues, nosso companheiro de CI. Ele pede, Nuno, que você fale um pouco do impacto econômico. Enfim, eu acho que nessa. Acho que você já falou um pouco a questão de como era oneroso, né, a questão dos desembargadores, mas, enfim, ele pede que você fale um pouco do impacto econômico dessa circulação. Eu acho, essa é a pergunta. O impacto económico do aparelho judicial tem sempre a ver com quem paga. Muitas vezes era esse também o motivo principal até das queixas, porque realmente, se pensarmos nas câmaras, a relação das câmaras com o aparelho judicial da Croa sempre foi é sempre um pouco dúbio. Tanto é desejado como é visto como só causar confusão ou imposição. E a grande imposição que é referida é sempre o quanto custa à Câmara manter os juízes. Porque o salário, em parte, era pago pelas câmaras. No caso da Bahia, que já ao longo do antigo regime vai ter uma série de outras instituições, o impacto podia ser bastante grande. Eu, na minha exposição, não sei se isso poderá ter a ver também com a pergunta do Rodrigo, eu falei também foi da situação inversa, que é como o progresso económico também motiva a criação de lugares do aparelho. E aí já remetemos para uma outra questão, que é a coroa querer estar próxima de territórios onde existe produção ou comércio de mercadorias que são estratégicas para a coroa, nomeadamente no caso das Minas Gerais, não é? A partir do momento em que é descoberto os metais preciosos nessa região do Brasil, o aparelho judicial vai expandir-se sobremaneira, porque de facto a coroa também quer estar lá e quer garantir que não há desvios e contrabando, etc. Portanto, a questão económica tem estas duas valências. Agora a gente parte para a pergunta da Nara Tinoco. Está dando boa tarde, Nuno. Para que poderia falar mais sobre o perfil de nomeação dos desembargadores da suplicação? Pois há magistrados que param nas relações e não são nomeados para esse tribunal? É uma pergunta. E sua opinião ante o termo carreira? Pois, posso começar pelo fim. A carreira eu já tenho tendência também a evitar. É certo que a documentação da época fala em carreira das letras, mas eu já falo mais em percurso porque, lá está, eu como carreira, como tenho o referente do século XIX, eu acho que não faz sentido falarmos em carreira para o antigo regime. Por isso é que também há fica sempre bem, não é? Dizer o cursus honorum, não é? Às tantas é mais descreve mais o que era este fenómeno do que propriamente a ideia de carreira. Em relação ao que a Nara pergunta sobre a Casa da Suplicação, se eu compreendi bem a pergunta, não sei se ela se está a referir ao facto de juízes que tinham a nomeação e que não serviam, mas nesse caso a questão até se passa mais com a relação do Porto. Ou seja, muitas vezes recebia-se a beca honorária. Ou seja, podia-se ser nomeado desembargador para a Bahia, tomando posse na relação do Porto, antes de partir para a Bahia, portanto, a beca do Porto era meramente honorária, servia-se na Bahia e depois então regressava-se já para exercer no Porto. Portanto, há ali um período em que ele tem a nomeação para o Porto, mas não exerce localmente. No caso da Casa de Suplicação, existem casos até de desembargadores supranumerários, mas não é tão
tão evidente essa questão como no caso da relação do Porto. O que acontece também, e o que eu acho mais interessante em relação às nomeações para a Casa da Suplicação, é que, sendo um tribunal do centro e tendo um peso simbólico muito grande, nós temos praticamente dois tipos de perfis de juízes que chegam à Casa da Suplicação. Há aquele juiz, que é aquele juiz que eu, como praticante da prosopografia dos juízes, gosto sempre, não é? Que são aqueles que têm carreiras longas, não é? A pessoa tem sempre um certo apreço especial por esses que tiveram, de facto, no terreno, e foram juízes de fora, e ouvidor, e corregedor, e essas coisas todas. E esses, tendencialmente, vão ganhando o direito de aceder à Casa da Suplicação, mas esses acabam por ser a minoria na Casa da Suplicação. A maioria dos juízes da Casa da Suplicação são juízes que entram por outras vias, não é? Vias mais de antigo regime, porque são, lá está, pertencem à elite do corpo dos juízes portugueses e, portanto, chegam lá muito mais cedo. Portanto, há logo essa grande diferença. Se vemos um desembargador jovem na Casa da Suplicação, é porque chegou lá por vias que hoje chamaríamos quase de cunha, mas na altura era assim, não é? Apesar de tudo, um juiz que era filho de outro juiz crescia naquela cultura especial e, portanto, era tido como estando melhor preparado para aquele tipo de funções. E depois também havia a questão das mercês e de ter que corresponder aos serviços dos pais e dos tios, essas coisas. E, portanto, se vemos um juiz jovem, normalmente é isso. Se temos um juiz velho, é um juiz que vem de um percurso longo nas jurisdições locais. Nuno, agora a gente tem uma pergunta da Nathalie Mancilla, e a gente fez um resuminho da pergunta, né? Depois, ao final, eu te convido para ler os comentários, né? E aí você consegue ter acesso à pergunta na íntegra. Ela diz assim: Roberta Stumpf analisa o processo o provimento de ofícios, mas ela chama a atenção sobre os denominados, entre aspas, ofícios intermédios, que eram destinados à administração e nos que o rei podia outorgar em propriedade os mesmos. Nesses ofícios, aparentemente, houve uma variação na segunda metade do século XVIII. Quando os ofícios teriam sido provistos em propriedade com mais regularidade em atenção à busca de especialização na administração. Eu queria saber se você vê alguma razão para não ter acontecido o mesmo com esses ofícios judiciais, e se isso poderia estar relacionado ao fato de que as capilaridades no ultramar foram sendo absorvidas paulatinamente pela administração. Obrigado pela pergunta, Natália. Sim, o trabalho da Roberta é fundamental para conhecermos esta dimensão também da venalidade dos ofícios intermédios. O que acontece é que existe uma grande diferença, ou melhor, dito de outra forma, mesmo ao nível dos ofícios intermédios, e aqui estamos a falar de escrivães, tabeliães, esse tipo de cargos, a venda também não era propriamente permitida pela coroa, mas acaba por ser criados mecanismos que contornam essa proibição. Em relação aos ofícios que eu estudo, os ofícios da justiça, que têm outras características, a venda estava de facto proibida e na realidade não era muito possível ela ocorrer, dado o processo de nomeação, porque o processo de nomeação passa sempre por instâncias de pares, portanto, pelo desembarque do passo, antes da nomeação às residências, ao serviço que o juiz terminou, ou seja, quando o juiz terminava o serviço era feita uma inspeção para saber se ele tinha servido bem ou não, e portanto há todo vários mecanismos de controle do acesso de um novo juiz a um ofício. Onde pode eventualmente existir pistas para encontrarmos algum tipo de, não digo de compra, mas de influência, pode ser ao nível do processo de escolha.
que é uma área que eu acho fascinante e que merece atenção, que é tentar compreender quais eram as lógicas de nomeação. Ou seja, o que é que motivava a escolha de um juiz e não de outro. Temos alguma documentação que é interessante, mas infelizmente ela ainda não nos revela o suficiente, porque dá-nos listas de candidatos ao lugar, diz-nos o que é que eles tinham feito antes, mas nunca, ou muito raramente, ou nunca, eu nunca apanhei, são justificadas as escolhas. Ou seja, não há uma justificação dos desembargadores para escolherem aquela nomeação. Às vezes há uma referência porque serviu em lugares do ultramar, ou coisa assim do género, mas nunca é muito clara. E isso merecia um estudo para percebermos melhor que lógicas é que estão por trás da nomeação. O que sabemos até agora é que estas novas nomeações, o acesso a ofícios, dependia muito deste tipo de processos de seleção. Portanto, e também sabemos que a venda estava absolutamente proibida. Acho que seria ser-se-ia esquartejado se comprasse um título de ofício de justiça. Porque a justiça já agora era uma prerrogativa régia, portanto, não era uma coisa que se vendesse. Era delegada pelo rei por um tempo determinado e depois regressava ao rei para ele otorgar a nova pessoa. É o fundamental. Nuno, Joaquim Fagundes pergunta: no século XVIII, principalmente na segunda metade, vemos a militarização, principalmente da capitania de São Paulo. Houve alguma relação dessa militarização com os tribunais ou com o Conselho Ultramarino? Eu aqui tenho que assumir a minha ignorância. Nem sequer vou, não vou inventar, não estudei, não tenho dados que me permitam responder. Como questão é super interessante e estarei interessantíssimo em saber quem saiba, em ouvir quem saiba, mas eu não me arriscava a responder, não tenho dados. Eu também não sou estudiosa profundamente, mas eu acho que isso tem a ver com a questão das fronteiras, né? O final do 18 ele é muito característico com relação à demarcação das capitanias, dos sertões, o controle dos sertões, principalmente por causa do contrabando, né, do ouro, e essa região, enfim, né, essa enorme região que era um vácuo, né, para as autoridades portuguesas do Conselho Ultramarino era muito desconhecida. Sim, Enfim. aí pode ser interessante também cruzar isso com a informação, ou pelo menos com o estudo da questão das superintendências. Apesar de tudo, são aparelhos que vão sendo criados um pouco ao lado do aparelho judicial que eu descrevi, que tem um lado mais eficiente, tem uma lógica de ação bastante mais proativa quase, e não sei se julgarão ou não, portanto seria a minha proposta para essa pergunta. Que é um bom caminho, né? A questão mesmo das reformas pombalinas, de como isso vai reverberar do lado de cá. Antes da gente partir para a pergunta da Sarita Mota, né, nossa companheira de projeto, tem um comentário que a Nara fez, que o Rodrigo fez. Eu, de acordo com o que você respondeu, né? O Rodrigo, que foi a primeira pergunta, ele botou assim: agradeço a resposta anterior e a associação do surgimento de novos tribunais com regiões econômicas em desenvolvimento. Aí ele bota, entre parênteses, caso exemplo de Minas Gerais. E aproveita e coloca outra pergunta. Como as fontes que o Nuno usa para a sua investigação seriam... Desculpa, com as fontes que o Nuno usa para a sua investigação, seria possível fazer uma quantificação, né, / estimativa do impacto do aparato judicial para as finanças do Estado? Se não, em termos globais, talvez em termos locais, como pequenos estudos de caso, talvez? Sim, aqui posso responder em dois tempos. Em relação às Minas Gerais, se quisermos a criação da relação do Rio de Janeiro, é capaz de ser a criação que está mais relacionada com a expansão económica dessa região do Brasil. Portanto,
acaba por ter jurisdição sobre esses territórios e não sei sequer se foi estudado a criação de tribunal para essa zona. No Brasil, no antigo regime, o outro local para onde é pensado uma relação é para o Maranhão, de resto acho que não há. Em relação à pergunta que faz, com os meus dados, sim, porque, porque as cartas de nomeação referem os ordenados e muitas vezes como é que eles eram distribuídos. Portanto, com esse tipo de informação, não digo de uma forma massiva, mas porque eu não recolhi massivamente essa informação, mas a partir do momento em que achei que ela era interessante, comecei a recolher. Portanto, sim, era possível fazer algum estudo parcial, sim, setorial, ou até regional. E a Nara agradece pela resposta e faz uma outra pergunta. E os professores universitários que são providos para a suplicação? Sim, 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 é verdade. Uma boa. Lembrou muito bem, Nara, obrigado, porque realmente havia posição quase que reservada na Casa de Suplicação para lentes da Universidade de Coimbra, ou seja, ser-se lente da Universidade de Coimbra quase que tinha essa prerrogativa de se poder servir como desembargador na Casa da Suplicação, com a particularidade de ser nas férias da universidade, ou seja, quando não tinham aulas, podiam exercer como desembargadores na suplicação. É muito interessante. Sim, agora a gente tem a pergunta de Sarita, né? Sarita Mota. Ela me mandou por aqui porque estava com dificuldade de acessar. Ela cumprimenta, né, a Sarita e pede para você falar um pouco mais sobre a interação desses magistrados com a população não portuguesa. Aí, entre parênteses, ela bota gentios, infiéis, mouros, né, dos quais você falou. No caso do Brasil, estava sob a alçada das jurisdições inferiores das capitanias. Uhum. Sim. No caso do Brasil, são as instituições inferiores e também uma instituição sobre a qual eu não trabalhei, mas que foi até a IAME Paiva que me chamou a atenção na sua tese de doutorado que foi defendida há meses, poucos meses aqui em Lisboa, que é também a questão da Junta de Justiça, que no fundo juntava, como junta que era, juntava magistrados régios com autoridades locais e são eles que têm jurisdição sobre estas populações indígenas e escravizadas também. As relações entre os juízes que eu estudo e esse tipo de populações ao longo do antigo regime, sobretudo a partir do momento em que há a reforma filipina, são poucas ou nenhumas, porque, de facto, como eu disse, há um processo de exclusão dessas populações da área de ação deste aparelho. Eu adoraria encontrar documentação do período do século XVI em que eles sim recebiam causas e querelas da gente da terra, por exemplo, em Goa. Aliás, há documentação muito divertida em que eles às tantas, o governador limita a 4 casos os casos em que a gente da terra podia aceder à justiça régia, caso contrário eles entupiam e o ouvidor-geral não era capaz de dar despacho porque dizia o governador, é gente que que vive muito de querelar e que, portanto, eles só podiam mesmo reclamar ou apresentar casos quando era em caso de morte, de aleijão, de falso juramento e de falsidade. Portanto, eram os 4 casos. Tudo o que não fosse isto nem sequer subiria a um juiz letrado e seria remetido para um cargo de conservador dos cristãos, como eles chamavam, e que eu acho que acaba por não ser propriamente criado, pelo menos com um juiz letrado, e talvez no caso de Goa tenha
tenha sido depois encaminhado até para a figura do pai dos cristãos, essas figuras assim que seriam os encarregados desse tipo de questões. Portanto, infelizmente não tenho muitos dados para responder à Sarita, agradeço e pronto, isto é o que eu consigo responder a essa pergunta. Agora nós temos a pergunta da Neila Lopo, está dando boa tarde, né, ao professor Nuno, e pergunta se há alguma relação entre possuir experiência prévia em ofícios de letras no Estado do Brasil como preferência para ser nomeado para o Tribunal da Relação da Bahia em meados do século XVII. Ela bota entre parênteses, após a refundação do tribunal. Obrigado, Neila. É assim, com uma pergunta tão específica, ou seja, meados do século XVII, eu não lhe sei responder, terei que ir ver os meus dados. Mas há uma certa tendência para que a experiência no ultramar, e nomeadamente na América Portuguesa, favoreça novas nomeações para a mesma região, normalmente implicando mudança de capitania, por questões que eram reproduzidas também no reino, que era a ideia de que um juiz não devia servir no mesmo lugar, em lugares onde já tinha servido, para evitar questões de corrupção. Portanto, essa lógica existe. Agora, se existe nesse período específico que diz, teria que ir ver, porque às vezes estas cronologias são coisas que se vão cimentando. Até porque nesse período são lugares que ainda estão muito em criação e nem sempre ainda não são muito atrativos. Portanto, isso pode jogar para os dois lados. Às tantas, uma pessoa que já tivesse experiência pode mais facilmente até candidatar-se ao lugar. Mas era uma questão de ver. Se quiser, depois também podemos pode contactar-me por mail e eu posso dar assim uma vista de olhos rápida nos dados. Estou sempre disponível para isso também. Nuno, a Sarita agradeceu a sua resposta e faz um comentário sobre a questão da militarização em São Paulo. Ela botou assim, talvez tenha a ver com as diligências do governador da recém-instaurada capitania de São Paulo, o capitão-general Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, o morgado de Mateus, 1765-1775. Então, ela fez um comentário. Ótimo. Ótimo, né? E serve mais ou menos como, enfim, né? Campo para se começar a pesquisa sobre a pergunta. Obrigada, Sarita. A gente tem o Rodrigo agradecendo a sua resposta, né? E lhe felicitando, parabéns pela grande fala. O Joaquim Fagundes também, obrigado, professor. Pela resposta franca a respeito. Um grande abraço. Tem um comentário da Nara sobre a sua resposta à pergunta dela. Minas Gerais, nesse caso, é remetido um pedido à coroa por um tribunal da relação no Rio de Janeiro. A Câmara de Vila Rica pede por um tribunal neste local com a justificativa de que era muito oneroso ir à Bahia. O pedido é de 1731. A gente vê muito isso nos documentos, né? Eles reclamando da distância, de como é difícil. Isso é muito constante na documentação. Sim. É a mesma lógica da criação inicial da relação do Porto no Reino. Era a distância e como era complicado. Exatamente. Isso é bem complicado, ainda mais as dimensões. Sim, com distâncias que são muito maiores. Nathalie lhe parabeniza também. Sempre é bom ouvir o Nuno. Obrigado. Eu concordo também. Bom, infelizmente a gente vai terminando, né? Queria muito agradecer a Neila. Agradece a resposta. Muito obrigada, professor. Na verdade, observo na documentação que 10 desembargadores nomeados em 1652 têm experiência anterior no Estado do Brasil, mas não tinha ideia se isso era comum ou algo pontual. Uhum. Pode falar, Nuno. Pois, se estamos a falar também especificamente de nomeações para a relação, nem sempre, às vezes, sobrepõe-se o direito, não é? O direito de acesso, porque a coroa também tinha que gerir esse aparelho e tinha candidatos, às vezes já tinham
anos suficientes de serviço para merecerem a progressão para desembargador, e portanto também havia que gerir essas expectativas, e portanto teria que se ver, ou seja, para a relação eu acho que não é um critério o serviço no ultramarino. Há bocado quando estava a responder estava mais a pensar em nomeações para outros lugares abaixo de relação, mas pronto, é uma questão que eu posso também confrontar com os meus dados. Ótimo. A Iamê Paiva mandou Olá, Yami. e a organização. Parabéns ao Nuno e à organização. Foi ótimo. O Vanderlei, eu agradeço muito a presença de todos. Os que interagiram conosco, os que assistiram, né? Foi um prazer receber o Nuno na abertura do nosso ciclo. Essa conferência do Nuno já está agendada há algum tempo, né, Nuno? E a gente estava viabilizar ainda que, enfim, a pandemia tenha nos desorganizado um pouco, mas nós nos reorganizamos e conseguimos... Exemplarmente. Exatamente. E conseguimos viabilizar esse importante encontro, essa importante fala. Então, eu queria muito agradecer ao Nuno. Passo agora para você falar, dar suas últimas palavras, entendeu? Muito obrigada mesmo. Eu também só queria agradecer e elogiar a eficiência da organização, e também aos bolseiros que cuidaram da parte técnica. Isto parece que estamos na televisão, é impecável. Portanto, estão todos de parabéns, e eu só tenho que agradecer, e agradecer a todos os que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado. O Nuno, o professor Stuart Schwartz acabou de chegar pedindo desculpas porque chegar agora por causa da aula. Gostaria muito de ouvir a fala completa. Então, era sobre isso que eu ia falar. A fala completa, né? Nós temos um canal no YouTube, Professor Stuart, e todos que nos ouvem, é um canal do nosso projeto, né? O Cidades Imperiais, e todas as conferências que porventura, né, vierem a ser webinar estarão disponíveis no nosso canal. Então, a primeira a ser postada vai ser a conferência do Nuno, professor Stuart. Depois nós vamos disponibilizar o link para todos. Eu posso enviar para o senhor o link da conferência completa. E aí eu peço a todos que visitem lá o canal, né? Nós vamos sempre atualizando, e dizer que essa conferência foi inicial, como eu já disse, e que os nossos eventos serão bimestrais. Então, o nosso calendário, mais à frente, em breve vamos divulgá-lo. De acordo com o nosso calendário, a próxima conferência é em dezembro. A gente vai divulgar nas próximas semanas. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Que fiquem todos bem, todos com saúde. Nuno, mais uma vez, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. Tchau. Tchau.